nós sonhamos, eu também sonhei com os que partiram. E lembro-me que nos meus sonhos, que não eram provavelmente reais, eu estranhava muito, mas então, pá, eu para o meu irmão, eu fiz-te o funeral, enterrei-te, tu estás vivo. Eu pior que estragado no sonho. Afinal não gastei dinheiro, certidões para aqui, certidões para ali, tu estás vivo. E eu pior que estragado, completamente baralhado. Depois acordava, era um sono recorrente. Tinha-me acontecido antes com o meu pai também. Mas nós sonhamos por várias razões. Existem, como se sabe, os sonhos do subconsciente e os sonhos ditos reais. Reais mesmo é difícil porque nas fronteiras vibratórias entre o mundo material e o mundo espiritual há sempre resíduos na transmissão daquilo que nos lembramos, não é? Uma coisa é o cérebro do nosso corpo espiritual, outra coisa é a válvula que é este cérebro do corpo físico, não é? E aquilo que nós vivemos fora do corpo consegue em determinadas situações fazer com que essa válvula avarie, entre aspas, e nós consigamos lembrar-nos de algumas situações, mas às vezes com muitas colagens que tornam as coisas incompreensíveis, como se fosse uma daquelas fitas antigas de filmes, Super 8, 11mm, em que se corta alguns fotogramas, cola-se as pontas do filme, volta-se a passar e aquilo, a dada altura, as sequências não fazem sentido. Portanto, pode haver situações em que é o subconsciente a reordenar as ideias durante o sono, e podem ser também interações. O importante, em qualquer dos casos, o efeito útil, é nós não nos perturbarmos com isso e irmos à regra, ao denominador comum, que é aquele de lembrarmos os nossos afetos com tranquilidade, não é? Com uma afetividade exponencial, de tal forma que, ao lembrarmos-nos deles, nos enterneçamos de coração, não é? E essa é a melhor maneira, o melhor resultado com que podemos, de forma construtiva, encarar essas experiências pessoais e subjetivas, não é? Não sei dizer mais do que isto. Obrigada, Jorge. Nós temos muitas perguntas sobre este tema de perda de entes queridos, mas eu, como já as li todas, apercebi-me que algumas delas também já foram respondidas através desta. De qualquer forma, no final, vamos entregá-las todas ao Jorge e ele fará o encaminhamento que considerar mais importante e mais exato pela internet. Vamos a uma pergunta agora para a Manela, pode ser? Começar de pequenino. A professora Manuela referiu que... Ajuda-me, tu fazes favor, é que eu tenho dificuldade em ler. É que eu sou médium vidente. Começar de pequenino, ela não é. Não, é que estão escritas a lápis. Não é nada, é esquisito. A professora Manuela referiu que quando uma criança é mais... Agora perdi a evidência. É mais geniosa, os pais têm que estar mais atentos. Porquê? Geniosa é o que está aqui. Deve ser de gênio. E porquê é que uns são mais geniosos do que outros? Com mau gênio, se for isso. É assim, todas as crianças são crianças. E todos os filhos são filhos. E nós temos que estar atentos com tudo. A palavra educar vem do latim ex ducare. Ex significa extrair, tirar. Então, todo o pai atento, nos primeiros gestos da sua criança, nas suas primeiras birras, nos seus toques, no empurrar, no sorrir, no abraçar, vai começar a extrair, ou seja, a perceber o que é que aquela criança traz como ser imortal que é, que tendências traz, e ficar atento para que as más tendências sejam tiradas pouco a pouco, limadas pouco a pouco, e as boas alimentadas. Então, não devemos fazer mais a uns do que outros, simplesmente diferente, porque não há dois filhos iguais, não é? Então, é necessário, desde pequeninos, estarmos atentos à postura dos nossos filhos e, pouco a pouco, incutir neles esse compromisso com a vida, essa responsabilidade que todos nós temos ao renascer, para sermos pessoas boas. Por isso é que é mais fácil aprender
pelo comportamento, pela imitação, do que por palavras. Então, os pais, trabalhando-se, vão ensinando àquela criança mais rebelde o que é ter calma. Como é que se vai pacificar? Porque neste momento, no mundo em que nós estamos a viver, nesta hora, há imensos problemas em relação a crianças com uma energia muito hiperativas, muito inquietas, muito inseguras. Passa por darmos essa boa educação, por darmos os limites, mas passa pela reforma íntima dos pais, porque são crianças também que nos desafiam a fazer diferente do jeito, portanto, fazer aquilo que nós dizemos, não é? Então é necessário estarmos atentos, de facto, a todas as crianças, limar, para que essas crianças, quando chegarem à escola, também saberem estar, não é? Saberem estar, serem tolerantes. Não sei se disse tudo. Disse. Acho que sim, acho que ficou esclarecido, mas teremos a oportunidade de falar um pouco mais ainda sobre isso. Agora para a Ana, pode ser? A Ana falou, esta não está a lápis, você consiga ler. A Ana falou muito e bem sobre a importância de aceitar o outro na diferença. Não acham que a sociedade, fruto dos médias, está a preocupar mais em respeitar o outro na diferença física do que na diferença moral ou intelectual? Porque será? Temos consciência desta nossa realidade? Eu acho que tem a ver com o facto daquilo que nós falámos ontem, de ser mais fácil nós começarmos sempre pela parte física. O que nós temos agora, fruto dos avanços tecnológicos, uma maior mensagem que chega rapidamente a todos, e nestas jornadas nós vimos, como forma introdutória de todos os temas, curtas-metragens e sketches que nos trouxeram exatamente de tantas empresas, essas mensagens são alertas que nos chegam. Mas lá está, o que é que para nós é mais fácil? É começar pela parte física, para depois chegarmos à outra. Se nós hoje já vemos que efetivamente é mais importante a aceitação e a inclusão na parte moral, nós não o podemos fazer sem passar também pelas outras. Então a aceitação e a inclusão física das limitações, das necessidades, da diferença que nós vemos fisicamente no outro, elas são um caminho para que nós possamos aceitar depois outro tipo de diferenças que mexem muito mais connosco, porque a diferença física nós vemos-la no outro e tantas vezes é difícil aceitar outro tipo de diferença no outro, porque essa diferença no outro mexe connosco também. Já pensámos tantas vezes que aquilo que mais nos chateia, que nos irrita, que mexe connosco em determinados comportamentos que vemos nas outras pessoas, não é mais do que um espelho. São comportamentos que nós já tivemos, são realidades que nós já vivemos, e porque as conhecemos muito bem e estão guardadas dentro de nós, mesmo que já não façam parte da nossa prática diária, elas estão armazenadas dentro de nós e o repúdio vem. Então é mais fácil, talvez já me estou a cortar o pio. Pronto, acabou-se já. Peço desculpa, mas pensei que tinhas terminado e acho que sim. Obrigada. Agora, para o Vasco, o que é para ir de seguida? Mundo Digital. Gostaria de felicitar a ADEP e Vasco Marques pela excelente divulgação do espiritismo utilizando as novas tecnologias em diferentes plataformas e sempre com elevada qualidade. Gostaria também de felicitar a FEP, a Federação Espírita Portuguesa, pela intensa atividade editorial. Seria possível colaborarem e disponibilizarem alguns desses livros online e para smartphone?
Ora, aqui está uma excelente ideia. Aliás, aqui uma pergunta também extensível à FEP, ou um desafio extensível à FEP. Em relação à ideia, acho excelente, porque realmente, para além de se poder ter aplicação mobile, é possível, tanto para iOS, portanto, iPhone, iPad e Android, é possível colocar nas Play Store ou na App Store o livro em distribuição. Portanto, eles têm redes de distribuição digital. E, de facto, isto é um fenómeno que convém estarmos atentos, porque tem imenso potencial. Se bem que, pelo menos em Portugal, os livros de papel dominam totalmente. Portanto, mesmo as versões digitais, portanto, sendo uma versão digital sem ser pelas aplicações, é muito residual, e pelas aplicações também. Mas, estando digital, o mercado é o mundo, não é Portugal, e até as possibilidades de terem outros idiomas também é importante. Eu acho que estes mercados vão ganhar cada vez mais cota. Nos Estados Unidos e no Brasil, que é maior, mas nos Estados Unidos já é um mercado muito maduro nesse aspecto, e vende-se imenso digital. E já agora, para além disso, lanço também aqui a ideia, na Amazon também tem a possibilidade de vender livros digitais, pode-se meter lá, normalmente é a editora, que faz esse processo, bem como fazer nessas lojas. Portanto, no fundo, dá a possibilidade de poder estender para aí, não obstante de a maioria dos utilizadores, pelo menos em Portugal, no Brasil, preferir o livro e é o que domina, não vai demorar muitos anos até dominar mais essa versão digital. Portanto, está aí uma excelente ideia. E já agora aproveito também para dizer uma outra coisa, que é eu depois passo a palavra ao Vítor, parece que quer dizer qualquer coisa sobre isso, não é? Está em curso. Ok. Quer acrescentar? Quer que eu diga? Obrigado. Temos, de facto, já alguns livros para download gratuito, que é o caso da codificação. Estamos em negócio neste momento com a Amazon para fazer distribuição dos e-books. Portanto, isso é um passo que está a ser dado, porque isso demora algum tempo até chegar à nossa mão, mas está em curso. Excelente. Já agora, só mais uma coisinha rápida, que é em relação ao formato digital. Portanto, o curso básico tem o formato de PDF, o digital, esse está disponível no site e podem aceder. Em relação aos livros, Obrigada aos dois, penso que foi esclarecedor. E vamos agora para uma pergunta que vai ser o Lucas a responder. Há necessidade absoluta da frequência de visitar estabelecimentos espíritas e fazer passes? A necessidade, necessidade absoluta. O que é um centro espírita? O centro espírita não é mais uma igreja, embora alguns centros espíritas pareçam uma igreja, infelizmente. O centro espírita não é mais uma religião, de acordo com o que Allan Kardec define no livro que é o Espiritismo, embora muitos espíritas façam do espiritismo mais uma religião. É um erro. É uma questão de entendermos, cada um tem um nível diferente de entendimento. Há necessidade de ir ao centro espírita? Depende. Há pessoas que gostam e há pessoas que não gostam. Há pessoas que sentem vontade de ir e outras não sentem. Há pessoas que sentem necessidade de ir e outras não sentem. O Chico Xavier, quando estava na Terra, dizia, aquele famoso médium brasileiro, dizia que se as pessoas soubessem o bem que faz ir ao centro espírita, se calhar não saíam de lá. E pela nossa experiência, eu falo por mim, quando eu vou ao centro espírita, eu venho de lá muito melhor, mais reenergizado, mas se calhar é uma necessidade minha. Pela experiência que eu tenho, as pessoas quando vão ao centro espírita dizem assim, eu saio daqui mais leve, saio daqui melhor, talvez pelo ambiente vibratório. Agora, deve ir ao centro espírita quem lá se sente bem, quem gosta, não porque alguém lhe disse, lhe impôs. O passe espírita, isto é, a transfusão de fluidos, quer do médium, quer do mundo espiritual, é uma terapia, não é água benta, não é um ritual, o espiritismo não tem rituais. Muitos centros espíritas, erradamente, fazem da fluidoterapia um ritual.
No fim da palestra, dão um copinho de água a toda a gente tem de beber mesmo que não lhe apeteça. Faz de conta que é a hóstia dos espíritas. Está errado. Né? Outros levam garrafas de 1,5 litro para fluidificar, ou garrafões até, já vi. Uma vez um miúdo pequenino perguntou ao Divaldo: tio, porquê é que você não dá passe no tanque da água da cidade? Assim ela já saía fluidificada na torneira. A astúcia daquela criança. Então, o passe espírita é uma terapia, e como qualquer terapia, só deve ser utilizada quando a pessoa necessita. No entanto, há centros espíritas em que é o dirigente que diz assim: olha, tu podes ir ao passe se precisas, tu não podes. É um disparate doutrinário. Eu é que sei se estou debilitado fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, se preciso ou não. Não é o dirigente que tem de me dizer quem é que deve ir ao passe. Então, são fantasias que não têm nada a ver com o espiritismo de Allan Kardec. Dói na consciência. É preciso estudar Kardec. Obrigada, Lucas. E agora uma para o Reinaldo, está bem? Estou a passar por um transtorno obsessivo-compulsivo com um espectro de bipolar. Como pode o espiritismo ajudar-me? Numa situação em que se apresenta esse quadro, acreditando que é assim que está conceituado, convém atentar bem dentro do centro espírita, alguém de confiança para debater o assunto. E no caso de ser necessário, convém também procurar ajuda médica. Não fiquemos a pensar muitas vezes que os problemas comportamentais sejam apenas questões tratadas espiritualmente. Muitas vezes é necessário encontrar ajuda médica. Nós temos que ter bom senso e refletir sobre as coisas. Naturalmente, a doutrina espírita é uma doutrina consoladora e dá-nos a explicação para o porquê da nossa existência e muitas vezes dos conflitos, dos problemas, das dificuldades por que temos que passar. Ajuda-nos a enfrentar a realidade de um modo mais compreensivo e menos revoltado. Compreendemos porque é que nos relacionamos dessa maneira com os outros e porque é que estamos neste espaço de tempo encarnados aqui na Terra. Então a vida tem um objetivo. As provas e dificuldades são formas de aprendizado e de crescimento. É de bom senso que quem precisa de ajuda procure ajuda. Quando não nos sentimos bem, não estamos bem por alguma circunstância da vida, devemos procurar ajuda. Estamos a tratar do amor a nós mesmos. Temos que nos valorizar. Temos que olhar para nós, para as nossas dificuldades, porque não somos nem santos nem perfeitos, e procurar ajuda da parte daqueles que nos podem dar esse apoio. E não esquecer nunca que muitas vezes é necessário o acompanhamento médico. Portanto, é uma questão de bom senso. Eu estou aqui a generalizar, não estou a particularizar o caso, não é? Portanto, aquilo que eu afirmo é em sentido mais vasto.